Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Minha convidada dessa semana é a Luísa Paes. Bom, a Luísa se identifica aqui até no perfil dela do Instagram, é a força da maternidade no esporte. Então a Luísa é uma triatleta que tem figurado muito aí já nos pódios do circuito de meio Iron esse ano. Então ela foi terceira colocada em São Paulo, vice em Maceió, terceira colocada no Rio. E a grande diferencial da Luísa é que ela é mãe de 3 filhos. Recomeçou no esporte aos 35 anos de idade. Ela foi atleta desde muito cedo, desde os 9 anos ela já era uma nadadora federada, e foi assim até os 22 anos, onde participou inclusive da seletiva para o Pan-Americano do Rio em maratonas aquáticas, mas para fazer triatlon ali também. Depois largou o lado esportivo para cuidar da família, ela queria muito ser mãe, e daí tem 3 filhos, e ela conta um pouco também como é que é essa saga dela de treinar, de cuidar da família, enfim, de trabalhar também, e como é que ela gerencia toda essa parte dela. Então é muito legal entender também como é que ela faz todos os pratinhos girarem ao mesmo tempo. E a Lu voltou com 35 anos para o esporte e já voltou bem, já voltou ali nas cabeças, é uma exímia nadadora. Esse ano eu conheci a Lu pessoalmente no Capixaba de Ferro, onde ela largou na elite. Ela explica um pouquinho da situação, por que ela largou na elite, por que depois ela decidiu não prosseguir nesse caminho. E ela nadou junto com a Pamela Oliveira, que talvez seja uma das melhores nadadoras do circuito mundial hoje, né, de meia e longa distância. Então, ela conta um pouco dessa prova e o caminho que ela está percorrendo no esporte, e basicamente servindo também de exemplo para os filhos dela. Então, é muito legal essa relação família, filhos e esporte e trabalho, enfim, ela gerando todos os pratinhos. Então, muito legal a mensagem que ela passa nesse episódio. Então, quando eu conheci a Lu, foi muito. Eu estava fazendo a live do Capixaba de Ferro, a família dela estava torcendo muito. Eu conheci a mãe dela na live ali também. E o apoio que ela tem em casa, mas também a mensagem que ela quer passar e a força que ela quer passar, não só para a família dela, mas para as mulheres que são mães e que às vezes acham que não conseguem começar em algum esporte ou ter alguma disciplina, e ela mostra que é possível não só ter disciplina, como ter performance. Então, foi um episódio muito, muito, muito legal. Gostei demais de gravar com a Lu. A gente bateu um papo muito, muito legal. Eu espero que vocês gostem bastante. Antes da gente seguir para o episódio, falar da Dux, a nossa patrocinadora, que tem uma linha de pré, intra e pós-treino muito completa. Então, tem os novos sabores do Recharge. Eu tomei já o de maracujá. Falei na semana passada. Eu achei excepcional. Os sabores da Dux, para mim, sempre foram diferenciais. Sempre, sempre, sempre. Isso não é public post, é de verdade. E tem o Recharge novo também de chocolate. Vem vários lançamentos da Dux. Então, fique acompanhando aí que a gente está armando muita coisa com eles. Então, vamos deixar o cupom do Mundo Tri aqui para vocês também da Dux e o link e o QR Code aqui apontando o celular. Vai direto para o site da Dux, onde você pode comprar tudo, a linha mais completa ali de suplementos para o Endurance. Falar do MT Club, o nosso clube de membros. Então, você quer ser membro do Mundo Tri, gosta do nosso conteúdo, quer apoiar nosso canal, você pode ser membro. Então, aqui no YouTube, do lado do botão inscreva-se, tem o botão Seja Membro. Clica lá, você vai ver a lista de tudo que o membro tem direito. Então, a gente tem um grupo do WhatsApp, tem perguntas que a gente fez, inclusive nesse episódio aqui, o grupo do WhatsApp que passou a pergunta. Então, a gente sempre troca uma ideia antes, sempre sabe antes com quem a gente vai gravar, o que a gente está bolando de planos. Então, são sempre os primeiros a verem o episódio também. O membro tem acesso 24 horas antes aos episódios. Então, ali tem sempre uma resenha muito legal e tem outros vários benefícios que os membros têm. Então, considere ser membro do Mundo Tri e ajudar e apoiar o nosso canal. Vou deixar os links do MT Desconto. Você tem todos os nossos parceiros, o link da nossa camiseta, do nosso boné, da nossa mochila. Todos os links vão estar na descrição aqui do episódio. Então, quem estiver vendo a gente pelo YouTube ou ouvindo a gente pelos agregadores de podcast, estão todos os links ali. E agora sim, vamos para o episódio com Luísa Paes. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Hoje a minha convidada é a Luísa Paes. E aí, Lu, tudo bom? Oi, Gabriel, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com você. O prazer é meu. Vamos falar muita história para contar. E a gente já estava falando Muita. aqui antes, né, do que a gente se conheceu no Capixaba. Você falou, não, você lembra? Eu falei, não tem como não lembrar que a sua família é na live. Não me Super deixava esquecer. empolgada. Cadê a Luísa? Cadê a Luísa?
E eu não te conhecia ainda. Eu falei, essa é a Luísa. Eu falei, ó, passou a moça aqui. É a Luísa. É, não sei o que. Eu falei, tá bom, já entendi, foi Não, minha mal. mãe, minha mãe falou que você falou assim, fiquem tranquilos, eu só vou parar quando a Luísa terminar, né? Porque eu tive problema com a bike, tava lá atrás, falei, quando terminar. Muito legal. Exatamente, o povo lá, Luiz. Eu adoro fazer live com a disso, que parece sempre uma mãe. Tem sempre uma mãe que Ah, cola na live lá, eu viro amigo das mães. Aí, agora no Cidade da Poltrei em São Paulo, um amigo passou, eu conheci a família dele, eu conheci em prova, depois a família dele pela live. E aí ele avisa a minha mãe que deu problema na bike. Aí eu fui entrar no meu Instagram para avisar porque a mãe dele me segue. ai, que Já barato, conheço a viu? família inteira, então eu avisei. Então vou ver servir para tranquilizar uma mãe ali. É muito, muito legal esse negócio da Visa Mãe, né? Porque eu É, vejo a minha mãe e me vejo como mãe, é. sabe? Eu brinco muito com os meus filhos. Manda beijinho pra mamãe quando fizer gol. Manda beijinho, porque já me falaram que daqui a alguns anos só vai beijar a aliança, Gabriel. Entendeu? Então, tem que aproveitar agora para mandar beijinho pra mamãe. E você tem 3 filhos, né, Lu? Três, graças a Deus. Três meninos lindos, maravilhosos, razão da minha vida. Os três programadíssimos. Balancei pro quarto, te confesso. Meu marido Sério? não quis de jeito nenhum. É, mas aí agora veio esporte, eu tô feliz, tô numa outra vibe, tô curtindo com eles. Eles também são atletas, os dois mais velhos são federados de futsal, não querem saber de triatlo. Apesar de ter uma Melhor natação assim. linda. Ah, eles têm uma natação linda, eu fico babando, falo assim, gente, mas tudo bem. O importante é que eles sejam É. felizes e são super empolgados, adoram. Nossa vida tá uma loucura. Final de semana é triatlo, é jogo em tudo que você pode imaginar e a gente vai, leva. Olha, eu tenho falado muito da função mãe turista, né? Que eu É. acho que atualmente tem sido uma das minhas principais funções. Mas é isso. A quarta modalidade do triatlo, que é a transição, para você é motorista, Total. né? Total, não existe, quase não existe a modalidade descanso, né? Isso eu deixo a desejar legal, assim, eu tenho, não tem jeito, não tem jeito. E eles estão com quantos anos, Lu? A faixa de... O caçula fez 5 mês passado, o do meio tem 8, o mais velho tem 9 e vai fazer 10 agora em outubro. Ah, mas na idade muito próxima ali, né? Então, É uma parceiros, loucura né? aqui em casa. Muito, muito amigos, muito, graças a Deus, a gente cria muito junto, sabe? Uhum, Eles. E a gente está sempre muito perto, a gente coisas do dia a dia, assim, uhum. que, assim, um exemplo bobo que me veio à cabeça aqui agora. Por exemplo, ontem a gente saiu, que eles, apesar de serem atletas de futsal, eles também fazem natação. A gente saiu da natação e falou, mamãe, passa na casa de bolo, compra um bolinho. Aí um queria bolo de laranja, outro queria bolo de cenoura. Aí ficou naquela, vamos conversar, vamos conversar. É, E aí fizeram pedra, papel, tesoura, aí um ficou meio mais ou menos. Eu falei assim, gente. Aí o que ficou assim, não, mamãe, eu não. Eu compreendo. Eu falei, olha, a gente é uma família. Aí ele falou, não, eu compreendo. Eu compreendo. Mas aí eu falei assim, olha só, vocês têm uma oportunidade para a vida de vocês. Se eu fizesse sempre a vontade de vocês, ou de cada um, ou se fosse filho único, vocês não teriam oportunidade de mediar conflitos diariamente, diariamente. Então, assim, eles assistem a mesma televisão. A gente, sabe, coisas no dia a dia, Uhum. isso vai tornando eles muito unidos, muito unidos. Eles são um time mesmo, assim, sabe? Ah, se implicam também, É, bastante. Isso aí faz tem que parte, ter. mas é uma delícia. Lu, e a tua história do esporte? Começou muito cedo, né? Muito cedo. Ela foi na natação, não é isso? Foi. Então, assim, apesar tem muita gente que fala, né? Nossa, ela apareceu agora e tal. Nossa, tem uma Do nada, história, né? Adoro essa né? história. Não. Do nada ela apareceu. Do Foi nada ontem. ela Começou ontem. apareceu. É. Então, eu comecei a competir federada já com 9 anos. 9 anos eu já competia piscina. Então, fui atleta da BB Niterói, depois do Canto do Rio, aqui em Niterói. Depois eu fui atleta do Flamengo. Eu competi piscina até os 15 anos, e dos 15 aos 22, eu fiquei entre as maratonas aquáticas e o triatlon. Eu cheguei a fazer triatlon, Uhum. só que assim, numa fase, era adolescente, né? Não, era mais complicado,
E eu treinava muito para maratona aquática. Então, assim, era uma coisa que não sabia o que eu queria exatamente. Então, eu cheguei a ser seleção brasileira de maratonas aquáticas, aqueles Jogos da Juventude em Rosário. Eu cheguei para a final da seletiva do Pan-Americano que teve no Rio. Então, em paralelo, eu treinava triatlo, entendeu? Então, Uhum. ficou meio confuso. Com 22 anos, ou seja, eu tinha passado minha adolescência toda, eu realmente estava bastante cansada de treinar e eu treinava muito sozinha, muito sozinha. É, Até porque, até te interromper, né? Com 22, você já era federado desde os 9, então você já tinha 13 anos, né, de esporte competitivo, exato, né? O negócio já estava exatamente. estafa, né? Isso, e assim, a gente abre mão de muita coisa, né? Principalmente nessa fase da vida. E aí eu cheguei num nível, quando eu estava treinando para a seletiva do Pan-Americano, eu cheguei a nadar 12 mil por dia. E sozinha, com um papelzinho Nossa. sabe? Eu estava num nível que não dava mais mesmo. E aí eu já estava me formando, eu comecei a pensar na minha carreira, eu não estava vendo. Na época, o meu pai até viu um apartamento para eu me mudar para o Rio, para eu conseguir treinar melhor. Quando a gente chegou a ver, meus pais sempre me incentivaram muito, assim, com esporte. E aí, na hora que a gente já ia fechar o planejamento, eu falei, pai, não faz, eu não quero, eu não aguento mais, eu não estou feliz mais. Eu acho que é isso, né? A gente tem que estar feliz. Esse Uhum. é o ponto de partida. E aí eu resolvi buscar alguns sonhos profissionais que eu tinha, fui estudar e correr atrás deles. E aí fiquei bem, consegui aquilo que eu desejava profissionalmente. E com 27 anos nasceu o meu primeiro filho, com 29 nasceu o segundo e com 32 nasceu o terceiro. Então, com 32 anos, eu tinha uma escadinha miúda. E eu sou uma mãe, assim, um jeito. Assim, sabe, de botar os filhinhos tudo debaixo do braço? Uhum. Muito, muito agarrada com meus filhos, muito agarrada. Sempre tive muita dificuldade de delegar. Então, assim, o máximo é pedir para minha mãe e meu pai alguma ajuda de alguma coisa, mas eu sempre quis fazer tudo, tudo, tudo. Não que isso seja certo ou seja errado, sabe, Gabriel? Acho que cada família tem Exato. uma rotina e uma forma. Era uma coisa minha que tinha um lado bom, mas que tinha um ônus também, óbvio, né? Afinal, eram 3 crianças. E muito envolvida com a maternidade. Meu filho mais velho teve alergia alimentar e eu fui estudar muito para poder ajudar ele na alergia alimentar. E aí, por conta disso também, fui fazendo diferente com os outros filhos. Amamentei muitos anos da minha vida. Então, isso. E por que eu estou contando isso tudo? Porque mostrava o quanto que eu estava inserida Uhum. naquela bolha maternidade. Eu só olhava aquilo. Eu não era a Luísa mais. As pessoas me chamavam como a mãe dos meninos. Você tem uma ideia de. Você vai perdendo sua identidade mesmo, né? E aí, amamentei 9 anos seguidos, sem parar. 9 anos. O segundo desmamou quando o terceiro já tinha 1 ano de idade, para você ter uma ideia. Com 4 anos e meio, eu estava desmamando o segundo, que o terceiro já tinha 1. Então, amamentei toda a gestação, amamentei 2. Então, assim, eu estava inserida num contexto que eu nem lembrava mais o que que era triatlo, o que que era esporte. Pra você ter uma ideia, eu não acompanhava mais, eu não sabia quem eram os triatletas que estavam na ponta. Era algo assim, realmente uma fase que tinha Uhum. passado na minha vida, um ciclo que estava tudo bem, que a mamãe ia contar Sim. para os filhos, as medalhas, os troféus estavam todos na casa da minha mãe e tal, que um dia eu ia contar para eles que a mamãe foi atleta e tal, nananana. Bem, Uhum. aí veio a pandemia. Veio a pandemia, eu em casa, meus filhos ficaram 100 dias sem botar o pé na rua. Eu não sei como é que eu fiz isso, como é que eu consegui isso. Três Era muito, moleques cheios de energia em casa por 100 dias. Meu Deus. era muito medo, sabe? A gente não sabia, né? Uhum. E aí, e detalhe, o mais velho estava alfabetizando online. O pequenininho tinha 1 ano e meio na fase Homem-Aranha, que subia em tudo e que só queria colo e peito, e eu cozinhava, amamentava, cozinhava com uma mão, segurando com a outra, e a atenção na aula online, e o trabalho, que eu tinha acabado de mudar de setor, e eu tinha que aprender, e era online. Olha, Gabriel, o do meio, tadinho, no meio daquele caminho ali,
E a escola com um monte de atividade. Juro, assim, meu marido me ajudava muito, me ajuda muito, óbvio, ajuda não faz a parte dele muito, muito bem, Uhum. só que ele tem muita reunião, muita reunião. Então, acaba que. E eu tenho mais flexibilidade com o meu trabalho, eu posso organizar a minha rotina de trabalho. Então, fui ficando muito sobrecarregada a ponto de eu falar assim, cara, vou pifar. Não tem como mais. E tudo querendo fazer tudo perfeito. Aí cozinhava todas as coisinhas dele, tudo perfeitinha. Aquela coisa, tudo perfeccionista. Chegou um ponto que eu estava num nível de estresse que uma amiga percebeu. E foi quando começou a abrir, sabe, aos Uhum. pouquinhos. Aí podia aquela coisa assim de, na praia pode esporte individual, pode nadar, mas não pode vôlei. Lembra? Tinha Aham. umas coisas assim. Daí ela me chamou, falou, Lu, vamos dar uma nadada no mar? Tem um pessoal lá nadando. Eu falei, que nadar, amiga? Naná, é o nome dela. Que nadar? Pelo amor de Deus, eu tenho que fazer feijão, eu tenho aula online, é dever, é não sei o quê, trabalho. Você falou nadar. Eu não nadava há 12 anos, Gabriel. Nadei assim, na gestação, um pouquinho. Aí, beleza, então tá bom, ela respeitou meu tempo, passaram assim e aí ela, de vez em quando, perguntava, ó, eu fui, foi muito bom e tal. Passaram umas 2 semanas, eu falei pra ela, ó, comprei maiô, óculos e touca, mas eu não vou, tá? Não tem como ir, não tem como ir, eu tenho que fazer... Muito engraçado, a história é exatamente essa. Aí passaram mais uns 15 dias, e eu resolvi ir. Aí eu larguei tudo aqui, né? Larguei assim, a gente tem a sensação de que a mãe, É. a gente acha que a gente vai sair, que o mundo vai cair, né? É essa sensação que a gente tem. Só que eu ainda amamentava muito o Rafinha, sabe? Ele era muito grudado, é como grudado comigo até hoje, mas assim, então é como se estivesse cortando um pouquinho do cordão Uhum. umbilical, sabe? Para eu sair. Então eu saía de casa com ele dormindo, porque não tinha como, assim, eu meio que saía, não tinha negociação. Aí eu saía, me dava um pânico, um nervoso, assim, tipo, meu Deus, ele tá chorando, eu tenho que voltar, eu tenho que chorar. Aí eu fazia tudo meio que correndo. Eu tenho certeza que muita mãe vai se identificar com esse relato, porque Uhum. dá um nervoso, assim, dentro da gente. E às vezes eu chegava, às vezes ele estava realmente chorando, meu marido tinha dado uma contornada na situação, às vezes ele estava ótimo. E eu naquele sofrimento. Só sei que quando eu cheguei, que eu nadei, eu falei assim, meu Deus. Foi como se fosse assim, um resgate de essência, assim, sabe? Uhum. Era a Luísa que estava voltando. Como aquilo me fez bem. E como aquilo foi sabe, me deixando feliz. E isso tinha reflexo óbvio com as crianças, Claro. porque a mãe feliz, o filho está feliz. O filho não quer a mãe feliz, cara. Isso que as pessoas precisam entender. Às vezes a gente se doa tanto, 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 que a gente se sobrecarrega tanto, chega a me arrepiar, que não tá bom para ninguém, não tá bom pra gente, não tá bom para eles, sabe? E aí eu voltei a nadar super animada e eu nadando bem. Eu falei, não é possível, gente. 12 como é que são as coisas? Como é que é a memória muscular, né? Rapidinho, meu corpo foi voltando. Com 2 meses, eu fiz uma travessia, eu fui quarta geral. Eu tava 12 anos sem nadar. Falei, que isso? E eu fiquei muito feliz. Aí, mais 2 meses, eu fiz outra travessia, eu fui segundo geral. Então, eu voltei a nadar em agosto de 2020. Em dezembro de 2020, que foi essa segunda travessia que eu fiquei segundo geral, aí lá no pessoal que estava nadando, quem estava dando treino era o Ezequiel Morales, que é meu treinador. Passou por aqui já, figuraça, É, ele é maravilhoso. gente E, boníssima. e ele estava dando treino lá no mesmo lugar, dando treino na parte de natação, e tinha uns amigos de escola, olha como é que são as coisas, né? Uns amigos de escola que eu reencontrei, que a gente fala que são os cowboys, que a gente treina junto, que eu reencontrei entrando para o triatlon. Olha só. Nossa, E coincidência da só vida. que eles já estavam correndo e eu só nadando, correndo, nadando. Aí, rapidinho, né? Em dezembro de 2020, falei, Ezequiel, vou começar a treinar com você. Não sei como, não sei que horas. Não, mas eu não quero. E eu sou muito assim, vai dar certo, eu vou organizar, eu vou correr e legal. E uma parte legal disso tudo é que assim, o meu marido me conheceu atleta. Então a gente está junto desde que eu tenho 19 anos. Então eu era atleta quando ele me conheceu e ele também ele foi atleta de natação. Então ele curte isso. Então ele também viu uma Luísa diferente, uma Luísa voltando, sabe?
Então, ele incentivou, ele me apoiou. Até porque ele sabe a ultra mega mãe que eu sou, e isso é algo que ninguém precisa falar, sabe? De verdade, eu sei que eu Uhum. sou uma mãe zona, assim, que eu me dou inteira para essas crianças. Eu sempre quis ser mãe, eles são a razão da minha vida. Então, ele começou a me estimular e me apoiar a realmente fazer isso, que estava me fazendo feliz. Em dezembro de 2020 eu vou ter que correr. Em março de 2021, eu liguei para Armando Barcelos, também aqui de Niterói, né? Falei, Armando, você não vai acreditar. Eu quero fazer triatlon. Arruma uma bicicleta para mim que eu vou pedalar. Não sei que horas, não sei como, que eu vou pedalar. E aí eu comecei a me envolver de um jeito e aos pouquinhos eu fui percebendo que eu fui resgatando a minha essência, fui resgatando uma parte de mim e eu fui começando a enxergar de fora da bolha o que estava acontecendo comigo. O que estava acontecendo é que eu estava, como se eu estivesse depositando, canalizando toda a minha felicidade nas crianças. Uhum. Tudo, assim. Então, e aos pouquinhos foi me dando, ia me dando um nervosinho, me dá até hoje, tá? Mas mais deles crescendo, sabe? Então, assim, aquele negócio de, mêsversário, vamos comemorar. Cara, aquilo eu nunca gostei muito, assim. Falava assim, nossa, mas já, 10 meses, sabe? E eu gostava tanto de bebê que eu ia tendo um atrás do outro, né? Um, dois, três, meu marido, ó, não dá, os bebês crescem, não dá. E aí eu comecei a perceber que eu depositava, eu acho que essa palavra mesmo, a minha felicidade neles. Só que, em algum momento da minha vida, eu ia me frustrar de um jeito, assim, muito forte, que é o ninho vazio, né, que Uhum. falam. Porque eu não poderia entregar toda a minha felicidade para eles, não é justo comigo, não é justo com eles. Então, eu precisava, aos pouquinhos, voltar a ser a Luísa, sabe? Eu precisava voltar a ser a Luísa, e não só a mãe dos meninos, Uhum. que era o que eu era, sabe? É, Então eu fui percebendo isso, e aos pouquinhos as crianças que não sabiam, né? Eles ainda eram pequenos, você bota aí 3 anos para trás. O mais velho tinha 6, o outro tinha 5 e o Rafinha tinha 2. Eles foram entendendo assim: a mamãe treina, sabe? Começou assim: a mamãe treina. A mamãe tá onde? A mamãe... Aí o pequenininho fala: mamãe vai fazer ginaca. Ele falava assim. Então foi uma adaptação para eles também. E Uhum. aí mas a mamãe volta. A mamãe treina, a mamãe volta, a mamãe tá feliz. Aí a gente começou a levar eles nas praias que tá lá na sala, que tem um desenho que eu ganhei de presente de um amigo aqui de Niterói dessa primeira travessia. Eu com Rafinha no colo, com os dois, cheguei da travessia já para amamentar no colo, fazendo assim. Muito legal. Então, assim, foi um processo para todo mundo. Uhum. Só que foi um processo, Gabriel, sem volta, sem volta. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito animada e eu fiquei muito estimulada com o progresso que eu estava vendo e muito impressionada com a nossa capacidade de resgatar algo lá de trás. Uhum. E assim, de tudo, de tudo. Já fiz aqueles testes de esteira e tal. E assim, a minha capacidade pulmonar, por exemplo, é muito acima da média para a população, claro, para a mulher normal. E por que que eu estou contando isso? Porque o fisiologista me falou que isso só tem uma explicação: o quanto que eu treinei natação lá na minha infância. Então, assim, é impressionante como a gente resgata isso e com uma cabeça muito diferente, muito mais madura, muito mais entendendo o que que é o processo, muito mais, assim, cara, muito diferente, com a mesma raça, com a mesma força de vontade, com a mesma foco, mas muito mais madura, muito mais compreensiva, sabe? E aí é isso, aí as coisas foram acontecendo. Então, no meu primeiro ano de triatlo, a gente focou em fazer provas de sprint. Então, eu fiz ali o circuito da CBTRI, acho que não sei se fiz todas as provas, eu fiz as principais provas da CBTRI, e fui fazendo o Rio Triathlon aqui Uhum. também, que tem no Rio. Ano passado, foi ano passado, em 2022, que eu fui fazendo mais os Olímpicos, e em dezembro do ano passado eu fiz o meu primeiro 70,3. Aí eu falei, bom, então 2023 eu quero fazer isso aí. Não sei se eu estou pronta ainda ou não, mas eu quero fazer, porque é muito difícil para a gente correr. Nadador é muito difícil. A Eu gente ia tem te outra per- estrutura.
A gente tem o grupo aqui dos membros do Mundo Tri. A primeira pergunta que fizeram foi essa. Falaram, pergunta para ela como é que foi aprender a correr por ser nadadora, né? Nossa, eu estou aprendendo. Aprender a correr, não, estou aprendendo e lutando muito. Só que eu sou ruim, sabe? Quando eu quero um negócio, eu sou ruim. Eu estou aprendendo. Então, assim, é uma questão também de forma de correr. Todo mundo fala, meus amigos, até meu filho já falou, mamãe, fecha seu braço. Que eu corro muito assim, mas parece que eu tô com o braço fechado, sabe? É porque tem uma estrutura aqui da Uhum. natação que não me dá. Então tem toda uma. Aí eu tô tentando forçar mais o braço. Eu voltei do 70,3 de Floripa, assim, virei uma chave mental. Falei, eu vou correr. Então agora, a cada longo que eu faço, eu vou contando, sabe? Quilômetro a quilômetro. Então, assim, eu tô num processo de aprendizado da corrida que também, quando eu fiz triatlo lá atrás, eu corria, não corria bem. Eu corri Uhum. melhor, eu corro melhor hoje, pra você ter uma ideia. Eu era muito focada no treino de natação. Então, assim, eu tô aprendendo a correr. Eu acho que a distância de 70,3 ainda é muito para mim. Eu já tive muito bons resultados no Olímpico. Ano passado, por exemplo, eu fui campeã geral aqui do Rio Triatlo. Esse ano já tiveram 2 triatlons aqui no Rio, um de olímpico e um da distância endurance, que eu também fui campeã geral nos dois, mas o 70,3, claro, de forma alguma eu estou reclamando e nem estou muito feliz com os meus resultados, mas assim, o nível de esforço para mim ainda é muito grande, assim, muito grande. Eu ainda ligo o modo raça, resgato a atleta lá de trás, assim, muito cedo, sabe? Uhum. Mas, mas é isso, eu estou curtindo o processo, eu estou curtindo a evolução prova a prova. Cada prova eu vou aprendendo uma coisinha diferente, tento botar na próxima. É isso, assim. É tudo muito novo. A É. verdade é essa. É tudo muito É novo. muito novo e não é, né? Porque também tem teu passado de atleta, né? Exato, exato. Tem um histórico de vida, né, no esporte, mas é como se o 70,3 fosse uma modalidade nova, Uhum. sabe? Não é só um, não é só, é como se fosse um esporte novo. É como a natação. A natação tem um nadador de 50 livre, tem um nadador de 1.500 e tem um maratonista aquático de 10 quilômetros. Então, é o mesmo esporte, é natação, mas são modalidades tão distintas que Exato. Treino diferente, né? Hoje então, né? Aqui na tua época, o treino de natação mudou muito, né? O treinamento de natação, hoje a galera, não, muito. galera de 50 livros não vai nadar 12 conto no dia, nem a pau. Mas Jamais, é antigamente muito nadava, né? trabalho. Cobra, Nadava, 8 10 pau no dia. nadava. Hoje tem um trabalho muito mais fora Sim. d'água, né, do que você vê o próprio Nicolas Santos fala muito disso, né? Ele, É. ele faz muito. Isso é uma coisa que também uma transição mental minha também com relação à natação. Apesar de gostar de nadar e ter resultado, as pessoas falam assim, você gosta de treinar natação? Gente, mais ou menos, sabe? Eu sou meio saturada com natação. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho essa coisa do volume, que eu fico tentando, falo assim, gente, eu tenho que fazer volume, eu tenho que fazer, eu sou fundista. Você nadava Mas, o ao quê, mesmo Lu, tempo, na tua época? eu nadava Ah, 800 livre, 800 livros. 800. Então isso, já era de piscina. fundista ali, né? 800, 400 e arriscavam 200. Mas meus resultados melhores sempre foram de águas abertas, sempre. Eu sempre nadei melhor no mar do que na piscina. Eu não tinha uma boa virada, Uhum. então, às vezes eu perdi, a mesma menina que eu perdi na piscina, eu ganhava no mar, sabe? É engraçado isso. E aí eu ainda insisto em treinar natação, talvez não tanto volume, mas com uma intensidade que talvez não tenha necessidade, sabe? Isso é um Uhum. processo que eu estou trabalhando. Tipo, se eu perder 10% de natação, a gente está falando, claro que a conta não é matemática assim, mas se eu perder 10% de natação, e se eu conseguir jogar esses 10% para a corrida, não é assim, eu sei, Uhum. vão me matar com essa fala. Poxa, mas o tempo líquido já melhora muito, Sim. porque o que representa a natação de 70,3? Né? Você vê, São Paulo eu nadei para 25 minutos, 25,02, sei lá. Eu fiz 4 horas e 46 de prova. É, Não é, exato. não é Na verdade, nada. se eu nadasse para 26, sei lá, mais e saísse mais inteira, talvez, enfim. Mas é isso. Eu acho o grande legal, vai, e eu dando pitaco aqui, mas assim, acho o grande legal do triatlo, a grande coisa legal do triatlo é tentar achar esse equilíbrio entre as três modalidades, Exato. que muitas vezes você não vai encontrar. Pode perguntar para o Ezé, que já teve provas fenomenais e provas você vai tentar,
E é legal isso. Tipo, se eu diminuir aqui e aumentar ali, deu certo? Puta, não deu. Então vou voltar. E às vezes dá, às vezes não dá. Então acho que isso é divertido, esse processo todo. E o triatlon, a gente fala muito disso, o triatlon é a soma das três modalidades. Então, assim, já ouvi, por exemplo, quando eu estava voltando, ela foi bem no triatlon X porque ela nada muito bem. Eu falei, gente, o triatlo é a soma do É, tempo das três modalidades. Não adianta nada você nadar super bem e caminhar na corrida. Agora, realmente, se você tem uma das modalidades que é um diferencial, que você consegue abrir bastante, claro, no tempo sim. total isso vai fazer diferença, com certeza. Mas que eu ainda me sinto em desvantagem. Porque a natação. Na verdade, eu me sinto em desvantagem e em vantagem. Por quê? Uhum. Explico. A natação, apesar de ser um pouco do tempo total, um percentual menor de prova. Mas a natação, depois de adulto, é um esporte mais difícil, né? Da gente. Envolve muita Começar. técnica de começar. É diferente, por exemplo, do ciclismo. E até mesmo da corrida, que eu também acho muito difícil, mas eu acho que a natação ainda é mais, assim. Por isso que eu insisto muito das crianças aqui em casa. Tudo bem, vocês querem futebol, vamos pro futebol, mas natação uma vezinha na semana não vai matar vocês, não. Vamos lá, que esse é o momento de aprender a nadar. E eu dou essa ideia para todo mundo. Bota o filho na natação. Natação é sobrevivência, em primeiro Exato. lugar. Ponto. Natação é sobrevivência. E ninguém precisa ser atleta de natação. Mas vai que, né? Lá na É. frente, tá? A maioria dos triatletas, 12 das triatletas, é arrependido de lá atrás. Fala, pô, por que que eu não fiquei um pouquinho mais na aula de natação? Por que que eu não Minha mãe fui? falava tanto, né? Eles falam, minha mãe falava tanto. O meu caso, eu Eu, tinha muita informação no ouvido. Aí minha mãe também era mega coruja, ela não aguentava mais. Do treino de natação, eu tinha que ir direto para o hospital que inflamava o ouvido. Aí uma hora meu ela irmão tirou. mais novo. Tinha Meu irmão otite mais toda novo. hora. Meu irmão Aí mais novo é muito otite de repetição. Aí também não pôde. Meu irmão mais velho nadou também foi federado e tal, e o mais novo nunca pôde. Já operou o ouvido, até hoje ele sofre com o ouvido, coitado. Ô, Lu, uma das coisas que eu vejo mais, principalmente da natação, né, é essa estafa. A maioria da galera que nadou muito cedo, por muito tempo, cansou. E depois, quando vem para o esporte, mais tarde para o triatlon, eu tenho amigos que eram nadadores e chegaram no triatlon hoje eu falo, cara, se tu treinar mais e tal, ele falou, eu não quero treinar mais, porque isso me remete àquela pressão que eu sofria lá atrás e tudo. Como é que você lida com isso hoje? Assim, parece tá legal, mas você falou, às vezes liga o modo raça. Então, assim, a memória muscular tendo músculo também, mas tendo a cabeça de lembrar lá atrás, né? Como é que você Total, lida total. com isso tudo? É porque o que a gente falou, né? No passado tinha uma escola assim de treino de natação que muitas crianças paravam até muito cedo, né? Você vê, o pessoal que treinava comigo, eu fui disparada que continuei até 22 anos, todo mundo parou muito antes. Então, era muito desgastante, assim. Eu com, digamos, uns 12 anos, mais ou menos, meu pai sempre me levava, mas eu chamava ele assim, pai, 4h40, tá na hora. Aí a gente levantava, eu caía na piscina 5h30 da manhã, antes de ir para a escola, para depois voltar de tarde com 12 anos, sabe? É puxado, é puxado. Uhum. E não morava perto, entendeu? Ainda tinha um deslocamento. Então, é isso, dá uma estafa, assim, que às vezes você. Então, assim, tem umas coisas que acontecem que são interessantes. Hoje, o pessoal lá na academia que eu nado brinca muito. Cai logo! Cai! Cai! Eu fico assim, gente, o que que é isso? É trauma. Eu entro na água, se a água estiver gelada, me remete a uma época que a gente treinava que não tinha piscina aquecida, não. Não tinha piscina aquecida. Então, assim, era É. muito duro, sabe? Essa semana meu filho o mais velho tinha treino, e eu não tinha conseguido nadar de manhã cedo, por conta de alguns compromissos, eu fui nadar mais tarde com meu marido e ele ficou na arquibancada esperando a gente nadar para depois ir pro treino. E caiu um temporal. E ele na arquibancada assim, olhando, aí eu falei para ele, isso aqui é natação, meu filho. Tá pensando que isso aqui não é futebol, de ficar jogando bola, não. É contar azulejo, é pegar chuva, é ficar sozinho. Então, assim, natação não é um esporte super legal de treinar. Pensa. Não é igual jogar bola. É. Então, e você imagina a gente fazendo-se horas e horas e horas e horas a infância toda. Então, isso a gente carrega, assim, um Uhum. cansaço para a vida, mas a gente carrega uma disciplina, Gabriel, assim, de tudo que a gente passou,
um foco, uma disciplina, assim, a minha, faça chuva, faça sol, a minha planilha é verdinha. Eu dou meu jeito. Se eu tiver um jogo dos meninos que eu tenho que assistir, porque assim, eu vou a, sei lá, 90% dos jogos dele, que vai começar às 7h30 da manhã, se eu tiver que sair sozinha, assim, que poucas 6 horas para correr para fazer, eu vou fazer, porque é um compromisso que eu tenho, Uhum. entendeu? É um compromisso que eu tenho comigo. Não deu para ir porque eu vou chegar, então tinha que pedalar 3, eu vou ficar 3 horas no rolo. É um compromisso que eu tenho comigo. Isso vem da onde? Isso vem lá da minha Uhum. infância. Isso vem da cobrança que eu tinha, do desgaste que eu tinha, mas eu não deixava de fazer. É claro, tem um ônus mental que você está falando, muita gente fica muito. Mas sabe, eu acho que o esporte na minha infância moldou minha personalidade, moldou minha forma de ser, moldou minha forma de criar os meus filhos, moldou tudo. Eu trabalho isso com os meninos eles são federados de futsal, e aí acontece, por exemplo, não foi relacionado para o jogo. Olha que frustração. E eu tenho que trabalhar isso com ele, Uhum. filho, é processo. Você tem que continuar treinando. É como o Bernardinho fala, né? Os grandes campeões não perdem tempo se lamentando, eles estão treinando. Então vamos lá, esse é seu sonho, vamos treinar. O que que a gente precisa fazer? Vamos correr atrás. Porque o esporte não é um crescimento linear, não é. Você vai ter Uhum. ondas e vai ser o quê? Não foi relacionado, tá numa fase ruim, não tá fazendo gol, ou tá com uma lesão. Então a gente vai passar por muitas coisas para chegar onde a gente quer. Então, assim, isso eu aprendi lá atrás. Então, isso moldou a minha forma de ser, moldou a Luísa, que desejou tanto conquistar algo no trabalho, que conseguiu, moldou a Luísa na forma de criar os filhos, moldou a Luísa quando voltou para o triatlo e tem que organizar para fazer dar certo, para acontecer. Uma pergunta que eu respondo, que eu respondo, não, que eu recebo quase que diariamente. Como que você dá conta? Eu não sei responder assim ao certo. Eu sei que assim, eu tenho e tem gente que acha, deve ter 1000 babás, né? Assim, nada contra. Eu acho Uma que cada um equipe, tem né? Multidisciplinar ali. nada contra, cada um tem a sua rotina e o que é possível e o que não é possível, mas eu não tenho babá, por exemplo. Então, assim, sou eu ali, sabe, fazendo dever, botando, bora, tá na hora de tomar banho, tem não sei o quê, levando futsal, não sei o quê, trabalhando nos horários mais malucos que você pode imaginar, onde encaixa de noite, sábado, domingo, para estar com tudo em dia, para Uhum. poder fazer dar certo, e aí eu sou muito disciplinada nisso. E eu acho que o segredo é organização. Primeiro, é fazer o que você gosta. Aquilo ali não pode ser um peso. Então, assim, eu estou muito feliz no triatlo. É o triatlon que eu quero. Então, isso já, assim, eu já fico no domingo, tipo, como se fosse dando F5 para Uhum. entrar a planilha da semana, para eu ver o que eu vou fazer. E eu já penso no treino, isso me anima. E eu tenho uma agenda no meu celular com tudo assim, mega organizado para fazer. Eu não perco tempo pensando. Então, assim, se no dia seguinte eu tenho um treino de transição, tá tudo pronto no dia anterior. Uhum. Não perco tempo pensando, eu simplesmente executo, entende? Então, eu acho que isso é um segredo também. Se organiza, deixa tudo pronto e faz acontecer. Faz acontecer. Pensa em onde você quer chegar e faz acontecer. A rotina aqui em casa à noite é bem cansativa, viu? Porque às vezes eu ainda tenho que dar conta de alguma coisa de trabalho. Eu tenho 3 mochilas para organizar com eles, né? Os 2 mais velhos já organizam as mochilas. Tem que fazer lancheira escolar, que isso sou eu que faço, porque eles não levam biscoito industrializado, essas coisas. Então, eu Legal. corto as frutinhas, já boto no potinho, separo o suquinho, água de coco, não, não, não. Então, tem a lancheira que eu tenho que fazer, tem o meu material de treino que eu tenho que fazer. Aí a gente, né, eu e meu marido na organização, janta para 3, banho, botar para dormir. Então, assim, se não tiver organização, não tem como funcionar, não tem como É. fazer acontecer, sabe? Aí Você é isso, é a falou, minha vida. você falou até antes da gente gravar, você falou, Gabriel, se eu parar 5 minutos para pensar, não faço, né? Então a gente só Exato, vai, né? exatamente. Se eu parar 5 minutos para pensar, já era, já me enrolei, entendeu? Então eu tenho que planejar e executar.
Aí é claro que, assim, é uma vida cansativa? Eu vou te falar. É cansativa. Fato. Vida passando rápido, tá passando rápido. Mas eu gosto de viver assim, intensamente, Uhum. sabe? Eu não gosto de ter muito tempo assim, o que eu tenho que fazer agora? Eu não sou dessa, eu sou Uhum. elétrica. Eu sou uma mãe elétrica, sabe? Mas é claro, para dar conta de tudo, se eu fosse uma mãe pacata, não ia dar, né? Mas eu gosto de viver assim. Eu não sei se eu Uhum. vou conseguir, claro, no longo prazo, viver intensamente da forma como eu vivo. Mas enquanto eu puder, enquanto eu tiver saúde e disposição, é assim que eu quero. E eu boto Nossa. as crianças para participar, boto eles para participar. Aqui no Rio a gente sempre chega junto, nas chegadas, e aí eu falo para todo mundo, gente, independente de colocação. Claro, a gente quer ficar sempre melhor, mas bota as crianças para chegar junto, porque sabe o que que é, Gabriel? É aquilo ali, a linha de chegada, é como se fosse a consagração de algo que você faz ali dia a dia, aquela Uhum. gotinha que você vai botar no copo Sim. dia a dia, e que as crianças acompanham. Então a gente passa uma mensagem para eles de que nada se conquista com facilidade. Não é chegar lá e fazer a prova e chegar. Pô, você lembra que aquele dia que mamãe estava super cansada, mas ainda assim mamãe foi? Você lembra que não sei o que, não sei o que lá, né? E eu machuquei, e eu recuperei, eu corri atrás, e eu estava com vontade de comer aquele doce, eu achei melhor não comer, porque eu estava com uma alimentação preparada. Então, existe um processo que quem mais acompanha são as crianças. Sim. Então, eu juro que eu acho que o esporte que a gente faz, ele serve como ferramenta de educação para os nossos filhos. Porque não é só a gente falar, né? É a gente fazer. E eles estarem acompanhando isso. Eu curto muito. Eu É falo muito, Gabriel. o exemplo arrasta, né? Aquela história, né? Arrasta. Não tenha dúvida disso, assim. E é impressionante como eles devolvem, né? Eles falam as coisas assim. Esse negócio de, por exemplo, de não ser relacionado, né? Aconteceu, meu filho ia super bem, e ele estava titular, e ele virou reserva, e a ponto de repente, não ser relacionado. A gente foi conversando com ele, trabalhando, 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 e ele foi relacionado de novo e jogou um partidaço o primeiro jogo. Ele tá vendo, filho? Você tá vendo como é que funcionam as coisas? A gente conversou tanto. Aí sabe o que ele falou pra mim? Olha como Hum. é que como eles absorvem. Mamãe, 8 anos. Mamãe, sabe o que que foi isso? Foi o não que eu recebi. Nossa. O não que eu recebi me deixou muita vontade de fazer uma Poxa, super partida. Pô, olha isso. Eu achei sensacional. Eu falei, isso aí, filho. Eu entendeu? falo pra ele, não é na vitória que a gente tem a oportunidade de crescimento, é na derrota, é no não. É quando Uhum. a gente erra. É quando alguma coisa dá errado, que faz a gente movimentar. Se dá tudo muito certo, a gente entra numa zona de conforto. Sim. Não é verdade? E ele vê o esforço dele, né? Onde é que foi, né? Que ele foi, parou, esforçou, voltou onde estava, falou, pô, só depende de mim, né? É isso. É muito legal. A gente adora. E, Lu, agora uma pergunta: como é que triatleta para viajar, a coisa mais difícil é a bike? Você tem bike, 3 filhos, marido, como é que dá a dica, como é que viaja com tanta, Olha, tanta vou gente? te falar, vou te falar. No início a gente ainda estava até levando, sabe? Porque assim, pensa, um carro cabe em cinco, né? Então já não dá. Eu tenho que alugar uma van. Então, Uhum. assim, já é complicado. E o meu marido fala, o meu marido, a gente brinca aqui que é o staff gold, assim, é o melhor staff da equipe. Nossa, ele curte muito, assim, ele torce, ele curte, ele conta tempo, ele fala, porque ele vive do esporte também há Uhum. muito tempo. E ele fala, Lu, com as crianças, esquece, eu não assisto a prova. Eu não, então, assim, e às vezes também não é bom para eles, porque tem que acordar muito cedo. Nananana. Então, assim, as últimas provas que a gente viajou, a gente preferiu não levar. Porque também, com essa coisa do futsal, eles têm às vezes 2 jogos no sábado, um jogo no domingo, e aí eles também têm o compromisso deles com o time deles. Então, eles também não querem perder e também fica confuso. Então, a gente tem optado para ir, assim, vai super em cima da prova e volta o mais rápido que Uhum. não ficar muito tempo longe deles, que eu sinto muita falta. E deixa minha mãe muito engraçada, ela morre de rir. Eu deixo um testamento. Sexta-feira, é isso aqui, isso aqui lá, sei lá. À tarde, isso aqui, isso aqui lá. Tá bom, não vai funcionar, né? Se você não escrever, não vai. Mas não tem jeito, é meu jeito. E aí É. a gente tem, essas últimas provas, a gente tem deixado para levar eles mais aqui quando é próximo. Uhum. Esse ano teve uma etapa do Rio,
em Macaé, que a gente levou todo mundo também, mas aí quando é assim, eu tento ver com os meus pais para eles Uhum. irem também, porque fica difícil e o pequenininho também, é questão de trânsito, bike passando, então tem que ficar muito É, atento, sabe? sim. Então nessas últimas viagens a gente segurou, assim, para não levar, e eles estão crescendo, e tem Uhum. esses fatores, mas é muita função, você não faz ideia, é Imagino. muita função. E a Nova Zelândia, que eu consegui vaga para o Mundial, é outra questão Hum. que tem que ser trabalhada. Eu fiz, né, lá, peguei a vaga, fiz a inscrição, mas assim, te confesso que eu ainda não estou 100%, porque ir para Nova Zelândia sem as crianças, acho que não vai rolar, não. E a Nova Zelândia, chegar perto da prova são 10 dias antes, pelo menos, né? Para acostumar com o fuso, para estar. É, e aí tem várias coisas envolvidas, né? Tem escola, tem custo, que é muito alto para ir para lá. Então, assim, é uma coisa que ainda está sendo pensada. A decisão não tem É, jeito, é familiar, é. sabe? Não é, é muito diferente, Gabriel. É o que você falou As da pessoas, história do bolo, da história do bolo dos meninos, é isso. A família, a resolução de conflito ali, ver como é que. isso. E assim, quem é mãe, a gente fala, você fala bastante sobre isso, né? Eu falo, porque eu acho que tem que ser falado assim. Quem é mãe sabe a luta que é para a gente ter o nosso espaço, para a gente conseguir treinar, para a gente dar conta de tudo. Uma criança ficou doente. Cara, é um se vira nos 30, é uma movimentação para conseguir tocando aquele barquinho, sabe? Então, assim, e ainda assim, buscar performance é um desafio muito grande, Gabriel. É muito grande. É porque, assim, tem várias coisas que acontecem que eu brinco, assim, mando para um amigo e falo, ó, isso a Globo não mostra, isso a Globo não mostra. Porque é muito desafio. É o que eu falei lá atrás. Descanso é algo muito difícil na minha vida, sabe? Então, é muita determinação e para conseguir dar conta. Isso é um ponto muito alto para o Ezequiel, meu treinador. Eu acho que é justo que eu fale. O Ezequiel consegue extrair de mim o melhor que ele pode extrair, entendendo a minha realidade de vida, sabe? Eu posso até almejar um resultado profissional, mas eu não tenho vida de profissional. Uhum. Entende? Então ele consegue entender e organizar a minha rotina de uma forma que, cara, é extraordinária. Se eu chegar para ele e falar assim, ele sabe que ele sempre fala, eu não preciso te cobrar, porque você se cobra tanto que, na verdade, eu só vou ali. Agora, se eu chegar para ele e falar, Zé, que não tem como treinar hoje com a equipe porque eu vou ao jogo de futebol do meu filho, sei lá, um exemplo. Tá tudo bem, tá tudo bem. Você vai fazer seu treino, sabe? Então ele acaba sendo um super treinador, ele é amigo, ele me apoia, ele é psicólogo, ele é tudo, assim, sabe? E ele consegue extrair isso de mim, assim, de um resultado. Então, e é por isso que eu fico tão feliz com os meus resultados. E aí, de novo, independe de colocação. Lá em São Paulo, né? Eu cruzei em primeiro, mas eu não fui em primeiro. Tá tudo bem. Eu fiz o melhor que eu pude, sabe? Eu liguei o modo raça ali no quilômetro 12. Eu extraí tudo que eu tinha para extrair. Se aquele dia tudo meu foi o terceiro lugar, tá maravilhoso, sabe? Não tem que se lamentar e que, se tivesse. Não tem se, Uhum, sabe? é. Tá maravilhoso. Tá tudo maravilhoso. Tem que ser, a gente tem que pensar assim. Quando eu te conheci, né, lá no Capixaba, primeiro você nadando na frente, a mulher nadando junto com a Pamela lá na frente. Eu falei, que é essa doida que tá aí na frente? E aí saiu você e tal, depois teve problema com a bike. E, lá por que que você decidiu largar na Elite ali? Foi decisão com o Ezek? Como é que foi? É muito difícil isso, né? Esse negócio de faz elite, não faz elite, faz elite. E agora eu tive que escolher fazer amador, né? Eu fiz só aquela prova que não deu certo, que eu tive um problema que a frente da minha bike soltou. E. Mas eu não sei te dizer, Gabriel, isso é tão confuso na minha cabeça, porque Só foi indo, né, Cris?
Tá indo. Pô, 3.000 de natação que tinha ali, sabe? Falei, A poxa, prova era boa para você. olha que oportunidade legal de nadar com a Pamela. Cara, foi um super prazer nadar com ela, sabe? A gente ainda revezou ali a natação. Então, assim, agora você tem que escolher, né? O triatlo, na época que eu fazia lá atrás, não sei se, pelo menos as provas que eu fazia, não tinha muito isso. Era assim, os primeiros colocados entravam Uhum. na classificação geral e a partir daí entrava o age group e estava tudo bem, né? Aí agora não, né? Agora você tem que decidir, porque se você faz uma prova, você não pode fazer a É. outra. Então, eu decidi ficar no amador para fazer as provas de Ironman, que até então não tinha aqui no Brasil, e aí é mais viagem, e aí tem criança, e aí é Uhum. custo, e aí eu falei, É. ó, bom, então não é viável para mim, mas eu não sei, eu não tenho isso definido, assim, se Uhum. eu quero ir para a elite. Às vezes eu acho que eu já não tenho idade mais, mas aí também me falam que isso não existe, porque eu estou em crescimento. Se eu já tivesse corrido a minha vida inteira e eu já É. estou ali, já tirou tudo que tinha para tirar, não é o caso, então eu estou em crescimento. Sim, eu estou tentando pensar um passinho de cada vez. Hoje eu escolhi ser amadora, por mais que eu tente o melhor resultado que eu puder, dentro da minha realidade, claro, Uhum. é, porque eu queria fazer as provas do circuito. Aí eu não sei, assim, eu não sei mesmo. Tá deixando rolar, deixa que vai. É É porque é isso uma aí. divisão, né? É uma coisa. É. Eu até eu não, nem entro, né, nessas polêmicas, né, que o pessoal fala muito, elite, amador, elite, amador. Eu não, para mim é o que é possível para mim. No Uhum. momento, se eu quero fazer essas provas, é, é dessa forma que tem que ser. Mas foi. Eu acho que você falou lá com a Pamela foi um prazer, e eu acho que foi a recíproca foi verdadeira também. Porque acho que a Pamela tá sempre tão sozinha ali na frente, e é legal ter Ela, alguém para puxar junto com ela ali para poder abrir o máximo possível, né? Então muda a que dinâmica da prova um pouco. Acho que a ela Mayra falou, pega outra também que nada, outra nadadora forte também que vai se posicionando, acho legal. ela falou comigo depois da prova, foi muito bonitinha. Ela falou, quando eu fiquei sabendo que tinha uma nadadora, eu fiquei feliz, porque é legal para ela Sim. também, né? É bom. E não tem erro, né? Depois ela vai ganhar, não tem jeito. É É, só mas é uma bom. ajuda. Às vezes ela já vai puxa sozinho, tem alguém para puxar junto. Às vezes ela tipo fica mais tira o pé um pouco, né? Fala, vou de boa aqui, que eu já sei que eu tô nadando bem, mas aí tem você na frente ali puxando, tem alguém. Acho que é bom para a Não, e dinâmica da prova. distrai também, né? É Sim. legal para a dinâmica da prova, com certeza. Não sei, vamos ver. Eu não descarto falar que não. Ah, não, nunca, não descarto. Mas é porque o cenário está mudando, né? Agora estão começando a ter provas da É. elite no Brasil, então isso já. Porque para o atleta profissional aqui no Brasil, eu entendo que seja bastante difícil, né? E custoso, né? Você viver do esporte tendo que viajar para fazer provas e tal, e agora tendo provas, eles estão. é, Poxa, que maravilhoso, né? Que tá valorizando o esporte profissional do Uhum. Brasil. E isso é sensacional. Estão tendo mais provas, as meninas e os meninos, né, também estão conseguindo participar mais dentro do seu país e não necessariamente ter que viajar para fazer provas. Isso é muito importante. Poder viver, né? Literalmente do trabalho, né? Senão, porque a maioria vai Exato. ter que abrir assessoria, tem que dar personal, enfim. Acaba indo para outros caminhos e tem o esporte larga da elite, mas o profissional, né? Viver daquilo, daquela profissão é bem complicado no Brasil. E várias modalidades esportivas no Brasil são complicadas, Não, né? O esporte e profissional no fica, Brasil. e fica, e fica injusto, digamos assim, por exemplo, quando um atleta profissional no Brasil tem que ter até uma outra profissão. E quando ele vai competir lá fora com um cara que é totalmente 100% dedicado àquilo, da É. hora que ele acorda, que ele vai dormir, aí fica difícil realmente. Então, se começarem a ter mais provas aqui, vai ser muito bom para o atleta, para o esporte, para o triatlon Hum. profissional no Brasil, né? Para as pessoas E poderem se dedicar mais para isso. total, total. E você vai fazer Fortaleza? Vou. Temos um corte aqui, vamos botar um corte aqui.
É porque é sempre assim, né? A gente termina e fala, não, tá bom, chega. Sei. Olha, eu fiz Floripa e estava escrita pro Rio. Aí ia ser isso. Tá bom. 3 no meu primeiro ano. Ainda tinha feito lá, né? O capixaba meio mais ou Hum, menos. Eu tive os problemas lá, então. Mas aí eu fiz o Rio, aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer Maceió. Aí pronto. Aí fiz Maceió. Aí foi um calor, eu sofri tanto, Gabriel, naquele lugar, como eu sofri. Aí eu falei assim, não, então quer saber? Vou fazer São Paulo, né? Porque aí é mais fresquinho. frio, né, tal. Setembro, mais frio. Aí o que que São Paulo me aprontou? Quinta maior temperatura de São Paulo da história. Eu falei, gente, não é possível. Vou fazer Fortaleza que vai estar fresco. Porque se em São Paulo tava calor, vai estar nublado em Fortaleza, alguma coisa vai acontecer. Não, mas então, eu me inscrevi em Fortaleza por alguns motivos. Um, Uhum, porque eu sou muito assim, eu gosto de ciclos, sabe? Eu gosto de começar e terminar as coisas. Então, uhum. se eu comecei o circuito, eu fico muito assim desconfortável de não fazer a última etapa. Eu sei que se eu não tivesse feito a inscrição e ia chegar lá, eu ia ficar assim, ai, por que que eu não Por que que eu fui, não meu Deus? fiz? Por que que eu não tô lá? Então, eu prefiro ir. E esse é um Uhum, ponto. E o outro ponto, que ano passado a gente, quando eu fiz o primeiro na distância, que foi no Challenge, os nossos amigos aqui em Niterói, a gente alugou uma casa, então foi tipo assim, uma confraternização de fim de ano, que é o grande propósito, né, do esporte nosso, exato. né, principalmente o amador. A gente quer ter um estilo de vida legal, a gente quer viver a vida de uma forma diferente, com desafios, com coisas saudáveis, um sempre curtindo a vitória do outro, impulsionando. E a gente, pô, foi muito legal. Aí a gente fez churrasco, eu tive que antecipar a minha volta, porque a escola me marcou uma apresentação de um dos meus filhos, 8 horas da manhã de segunda-feira, assim, do nada. Eu falei, não acredito. Aí corri, antecipei passagem para voltar para a apresentação do meu filho. Mas consegui aproveitar o antes da prova. Uhum. E agora em Fortaleza a gente vai fazer a mesma coisa. Então, o pessoal já tinha alugado um lugar com 6 quartos, fica todo mundo. Ah, que Aí, como é que eu legal. não vou? Como é que eu não vou? Não, eu acho que é uma prova boa para você que eu entendo que para você quanto mais difícil o mar, melhor, né? Com certeza, com Que aí, certeza. E eu sempre, assim, as minhas melhores provas de águas abertas é com mar grande. Então, assim, aqui no Rio, por exemplo, eu tenho que torcer para o mar estar grande, mas também não pode estar muito grande, senão não tem a não tem água. natação. É, Vira do o que Atlas e te aconteceu. lascou. A última etapa foi isso. Eu fiz um super duatlon, fiquei super satisfeita com o meu resultado, mas não tem natação, né? Aí dá uma frustrada. Uhum. Mas lá em Fortaleza já é diferente, né? Em É. Maceió tava igual a piscina. Tava igual a piscina. Na USP teve a vantagem de ser uma água mais pesada, Uhum. porque aí eu também gosto, mas também muito piscina. Flatzinho. Fácil navegação também na rústica, né? Eu gosto de onda, entendeu? Onda na cara. Vento jogando pro lado, swell vindo, é bom. Pegar um E jacaré na é, saída. não, eu acho eu brinco, a galera vai me agora eu vou tomar xingo. Mas acho que hoje talvez quando você começou no triatlo, era a galera muito mais raiz. Era o triatlo para cancelar a natação de triatlon era uma novela. Hoje já tem mais regras, que eu acho, claro, que como organizador de prova, ele tem que cuidar da segurança das pessoas. Você tem Uhum. 2.000 atletas, você tem que estar, né, ciente. Só que aí libera roupa de borracha agora para tudo. Eu falo, pô, não era para ser assim, cara. Tipo, eu sou completamente contra a liberação da roupa de borracha. Roupa de borracha tem que ser por calor, ponto, por temperatura. Ah, é mais seguro. Sim, é mais seguro, mas é, eu vejo, por exemplo, São Paulo. Muita gente quebrou na corrida porque superaqueceu lá da água já. Fortaleza, já vai estar superaquecido da água. Porque teu corpo não resfria em momento nenhum. Você já tá lá, aquele negócio, já põe roupa de borracha antes de nadar, começa aquele calor. 5 horas de prova, calor de Fortaleza, de Maceió, São Paulo também, você já chega lá na frente, tá? E os bons nadadores se lascam porque a galera tem wetsuit, né? Não, eu vou te falar, os bons nadadores se lascam por vários motivos, né? Um, porque a gente já falou, o percentual de tempo de natação da prova é muito pequeno, assim. Você vê, É. um triatlo olímpico, 1.500 de natação para 40 e 10.
No 70,3, no meio Iron, é 1.900, sobe um pouquinho para mais que dobrar É, a bike, mais que dobrar a corrida. Então, definitivamente, não seria a melhor prova para mim. sim. Só que é um desafio, eu Sim, é gosto, é o que eu estou legal. querendo fazer, eu quero evoluir nisso. E outra coisa, a natação não tem colher de chá. Na natação não, nas outras, na corrida e na bike não tem colher de chá, igual você está falando assim, a temperatura está quente, mas é liberado roupa de Sim. borracha. O mar está muito revoltado e tem que cancelar. E assim, eu sou uma que cancelou, eu fico na minha, guardo comigo e acato, porque eu acho que não cabe a Uhum. gente tem que aceitar Sim. Mas é claro, a última aqui no Rio que cancelou, teve que cancelar, algumas pessoas precisaram ser resgatadas já no aquecimento e tudo. Mas quando eu caí na água, eu falei, cara, que mar É maravilhoso que hoje. tá para mim hoje. Adoro, é hoje. Mas é isso. E aí cancela. Uma vez eu recebi uma mensagem assim de uma pessoa que me fez pensar com relação a essa coisa que eu falei da colher de chá. Não existe, por exemplo, assim, vamos supor, Maceió. Cara, tava uma estufa. Eu não sei se era a umidade, o que que é. Não existe, a corrida será. A organização vai diminuir a corrida para Aham. 10 quilômetros em função de uma temperatura muito alta em prol da. Não existe isso, sabe? Então, Uhum. tudo que tiver que fazer é na bendita da natação, entendeu? Ou a roupa de borracha, ou o cancelamento. Não existe, hoje a bike vai mudar porque tem muito vento e não existe, esquece. É só com a natação. Só a natação que sofre. Lu, você tem mais vontade de ser mais competitiva nessa distância ou testar, por exemplo, um Ironman da vida, assim, ou você não pensa em distância full? Olha, segundo Ezequiel, ele fala que eu tenho que fazer o full daqui a uns 5 anos. Eu acho que, primeiro que o ciclo do Ironman hoje não entra na minha vida. Real, assim. Uhum. Não dá para eu sair para pedalar é, cedo e voltar, sei lá, 3 horas da tarde. Foi o sábado da minha família. Né? E isso só entende quem vive mesmo. Sim. Não dá. Uma coisa assim, realmente é o sonho da minha vida, eu vou fazer aquilo por um período, a gente vai prejudicar. Mas não é assim nesse momento. Me dá muita agonia, porque às vezes, até postei isso outro dia, um treino que eu fiz no Rio, e que eu falei assim, treino maravilhoso, estava com a foto, quanto sei o quê, mas assim, eu gosto de mostrar a realidade. Hoje foi muito difícil sair de casa. Foi muito difícil. Mas difícil mentalmente. Meus filhos estavam dormindo. Não teve ninguém assim, mamãe fica. Foi difícil mentalmente. Você fechar a porta da sua casa, chegou até a me emocionar. Você fechar a porta da sua casa e deixar seus 3 filhos dormindo e falar, cara, o que que eu tô indo fazer, cara? É sério. É um negócio assim bizarro, eu chego a me emocionar mesmo, porque às vezes é uma briga mental. Ah, Você fala assim, sei lá, tenho medo de acontecer alguma coisa comigo, sabe? É por isso uhum. também que eu acabo usando bastante rolo. Então, se acontecer alguma coisa comigo, eu não vou me perdoar, sabe? Por eles. Então, assim, às vezes sair de casa é difícil, não é fácil. Aí você sai, mas você volta 11, num treino longo. Mas como é que eu vou voltar 3 horas da tarde? Já passou o almoço, já passou. Então, assim, o ciclo da Ironman hoje não passa pela minha cabeça. Pode ser que a gente converse daqui a um tempo e isso mude, É. óbvio. Teus filhos Mas também eu. vão ficar mais velhos, né? Tua rotina vai mudar, né? Isso, com certeza. E eu Não, eu acho sei que você que. não quer que eles fiquem mais velhos, que eles fiquem, continuem. Eu sei disso, mas. Fala isso, gente. Esse É. negócio de. Eu não estou preparada para essas coisas, sabe? Outro dia minha mãe mandou uma foto assim: Olha que lindo, minha filha, vai ser você daqui a pouco. Essa minha amiga tem 3 filhos homens. Aí tá a moça, né, a amiga dela, almoçando com 3 barbados grandes. Eu falei: Que isso? Mas são as crianças. Estou preparada para isso, não, gente. Coisa de cada vez. É uma coisa de cada vez. Mas eu É, fico imaginando, já pensou, pô, vamos dar uma corrida? Olha que legal, sair para correr com os né? 3. Olha que massa. Mas então, o que eu estava falando, eu acho que hoje não encaixa na minha Uhum. rotina o ciclo do Ironman. Mas mais do que isso, Gabriel, eu acho que existem, e talvez eu acho que alguns atletas que de repente começam no esporte mais tarde, talvez não tenha tanta essa percepção. Existe um processo dentro do triatlo, sabe? Existe eu acho que a gente vai conquistando fases.
Não é que eu não vou chegar lá e não vou conseguir completar um Ironman. Talvez eu consiga, mas tem necessidade de eu passar por isso se eu estou crescendo ainda na distância do meio Ironman? Uhum. Se eu ainda tenho uma estrada ainda de desenvolvimento dentro do meio Ironman e eu estou buscando performance nessa modalidade, porque quando eu mudar para o Ironman, é igual a história do 50 livre e do 1.500 e dos 10 quilômetros. É outro esporte, é Sim. outro tipo de treinamento, é outro tipo de potência, velocidade, frequência cardíaca, tempo e etc e tal. Volumes, né? Então, exato. Então, eu tenho que saber o que eu quero. Se eu Uhum. quero treinar para uma distância sprint, se eu quero treinar para um Ironman, se eu quero treinar para um meio Ironman ou se eu quero ser maratonista aquática. O erro que eu tive lá Uhum. na adolescência de treinar para dois esportes diferentes. Então, eu tenho que realmente pensar. Então, nesse momento, se eu quero crescer nessa distância, não cabe pensar em Ironman agora, sabe? E parece que agora estava lendo, né? Vai ter uma distância diferente, né? Do triatlon de longa distância, que seria 2 quilômetros de natação, 80 de bike e 18 de corrida. Isso É, muda muito. é a Muda distância tudo. da PTO, né? A PTO colocou essa distância como a distância deles e fizeram parceria com a World Triathlon, né? Que a Confederação Internacional. E o Mundial de longa distância vai ser nessa distância, 2,80-18. Muda tudo, né? Muda tudo, 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 Dá uma equiparada tudo. legal ali, né? Para você também Tira melhor. 3 quilômetros de corrida, o que ali é o momento que eu já estou ali respirando por aparelhos. Tira 3 quilômetros de corrida, tira 10 de bike e ainda ganho 100 metros de natação, que É, né, não é nada, não é nada, às vezes são 20 segundos, 30 sim, segundos, dependendo da prova. Então, assim, olha que legal essa média distância que eu sim. ainda posso construir. É só o primeiro ano. Às vezes eu falo, não sei se eu tenho idade, não. Tenho 37 anos, eu ainda tenho aí Tem. um tempo ainda para desenvolver. Então, acho que pensar em full agora vai muito contra a tudo isso. Vai Legal. contra a minha estrutura familiar, vai contra o meu processo de desenvolvimento dentro do triatlo. Acho que as coisas estão encaixadinhas, assim, não queria mexer com isso agora, não. Não, eu acho legal. Eu tive essa pergunta, eu já imaginava a tua resposta, mas é para mostrar que eu acho que hoje muita gente entra no esporte pelo full. Tudo bem, a marca Ironman criou né, esse desejo, né? Não é só o triatlo, é o VC, a disciplina, né, o Impossible is Nothing, né? Que é a frase deles. É, Só que é isso, não curtem o processo. E eu acho que isso é muito anti-esporte, assim. O curtir o processo, essa evolução do esporte é tão legal, é tão você descobrir, do tipo, pô, correr 10 é legal, mas o 21 eu sofro pra caralho, porque eu sou ex-nadador e não sei o quê. E imagina correr 42, então você vai concluir com o teu histórico de atleta, com a tua disciplina, você vai concluir, mas vale a pena o sofrimento e aprender isso. Acho que também a curtir o processo porque quando você curte o processo, puta, o resto é consequência. tem gente que assim, cada um sabe, né, de si, Exato. mas tem gente que o primeiro triatlo já é um Ironman. E às vezes perde nas sensações também, Sim. sabe? Na evolução e até tem coisas que a gente vai levando, a transição de um triatlo um sprint é diferente. Então você vai levando para. É um crescimento, é um É, esporte de endurance, né? É um esporte de endurance. Então é um esporte que você vai botando gotinha no copinho todo dia, todo dia. É a constância, é, é o processo, gente. A gente é. fala tanto nisso, né? Não tem jeito. Então, por todos esses motivos e também por uma questão familiar e rotina, Uhum. sabe? Eu falo muito o seguinte, Gabriel, eu gosto de falar que prioridade é uma palavra que não tem plural na minha vida, assim. Eu não acho que assim, quais são as suas prioridades? As minhas prioridades são trabalho, triatlon, criança, então é tudo. Então não é prioridade. Uhum. Então, assim, prioridade é uma palavra singular para mim. A prioridade da minha vida são os meus filhos. Ponto, tá? E aí, a partir daí, a gente vai organizando o que eu gosto de fazer, o meu trabalho, treino, triatlo. Então, assim, tem que estar bom, o grupo tem que estar bom, mas a prioridade são eles, sabe? Se uma criança estiver doente, para tudo e que eu vou atender isso, sabe? Então,
não dá para pensar em full agora, não Uhum. tem como. Mas talvez, quem sabe, daqui a uns 4 anos, ou algo assim. E é engraçado você falar da idade, né? Tá com 37, mas você teve uma pausa longa. Então, se você estivesse fazendo esporte até os 37, talvez você estivesse já muito mais cansada. E você teve, ó, vou botar entre aspas, porque a gente vai só ouvindo, né? Férias, né? Porque você não é férias, você teve 3 filhos nessas férias, amamentou, É, então cansou muito teve mais uma que qualquer homem da vida aí. Mas tá fresca, né? Você tá zerada, né? Para voltar e é. poder brincar Nossa, e disso quando aí. eu voltei, você está me fazendo lembrar, quando eu voltei, e aí fazendo as provas aqui no Rio, cara, teve uma prova que eu amamentei a madrugada inteira, a criança não dormia, ia chegando a hora, eu falava assim, meu Deus do céu, não é possível que eu não vou conseguir dormir um pouquinho, é desesperador, e tudo isso é história, que você vai, ó, É, e já não amamenta mais, eu amamentei bastante as crianças, então, o caçulinha disse que ia parar de mamar com 4 anos, ele parou de mamar com 4 anos, do meio foi 4 anos e meio, e o pequenininho, e o mais velho foi um pouquinho menos. Mas, assim, é, é, é muita coisa para organizar, sabe? Para poder fazer dar certo, é muita coisa. Mas eu tô feliz é assim. isso. Lu, qual que você acha que foi a melhor lição que o esporte te deu? Olha, como eu falei lá atrás, né? O esporte, eu acho que ele moldou a minha personalidade. O esporte, eu devo tudo ao esporte, assim, em termos de vida, de dedicação, de prioridade, de lutar, de entender que as coisas não são fáceis, de disciplina, disciplina, foco, aceitar, receber, agradecer, lutar. É assim, e é por isso que eu falo que o esporte é uma das melhores ferramentas que a gente tem de educar os nossos filhos, porque eles vivem todos os sentimentos que a vida vai apresentar para eles, de frustração, de ganhar, de perder, de querer, de não conseguir, de estar cansado, mas ter que ir, de fazer tudo que a vida num ambiente de trabalho, num grupo de amigos, tudo que a vida vai apresentar para eles, o esporte ensina desde novo. Então, assim, e isso eu levei para minha vida, assim, essa coisa da disciplina, né? De planilha verde, eu vou fazer, eu tenho que fazer. Me remete, por exemplo, àquilo que eu te contei, que às 4h40 da manhã eu batia na porta do meu pai, com 12 anos, falei, pai, tá na hora. Eu tenho que cair na água. Antes, não estava sol ainda, antes de ir para a escola, e eu era a única fundista da equipe. Então, enquanto o pessoal estava ali fazendo tiros de 50, de 100, eu estava fazendo de 400, de 800, sozinha. Então, isso me deu uma força interior, assim, Uhum. sabe? De estar sempre sempre uma conversa com a gente mesmo, assim, né? Uhum. Uma coisa mental, assim. Então, eu tô o tempo todo. Isso eu acho que eu trago de lá. E os meus amigos até brincam. Que durante a prova, eles dizem, Lu, não sei o quê. Gente, eu escuto, é maravilhoso. Às vezes eu não consigo responder, porque eu estou num grau de concentração que nem eu mesma entendo, assim, sabe? Então, assim, é uma força que você vai tirando, que isso Uhum. vem da vida, e das histórias que a gente vai construindo. Isso é diferente também da gente ser atleta mais velho, né? Tudo que você vai passando na sua vida, você bota ali na prova. Você quer ver uma coisa? Eu falo que a prova de longa distância, até fiz uma postagem sobre isso, me lembra demais o meu parto do meu terceiro filho. Porque eu tive um parto normal depois de 2 cesarianas. Eu sempre quis ter parto normal, aí primeiro, por um motivo tal, outro motivo tal, não sei o que, o terceiro, eu falei, não. Aí busquei toda uma equipe que me deixasse realizar o meu sonho. Não precisa ser sonho de ninguém, mas era meu, sabe? Eu queria ter todas as sensações. E eu tive um parto natural, que hoje, quando eu faço a prova de longa distância, de média distância, né, que para mim é super longo, me remete 100% ao meu parto. É impressionante. E vou te contar uma coisa que aconteceu no Rio ainda. É que antes da prova você fica feliz de estar inscrito na prova, você quer fazer a prova, só que você está super ansioso com o que vai acontecer, que você não Uhum. sabe, como é o trabalho de parto. Você não sabe como você vai passar. Se você vai se sentir bem, se vai ter muita dor, se vai ter pouca dor, se vai dar certo, se não vai dar certo, quanto tempo vai demorar. É exatamente a mesma coisa. Aí você começa a prova super focado, concentrado, você está ali feliz.
de que, nossa, legal, vai dar certo, tô animada, até você começar a se questionar. Falar assim, caraca, para que eu tô fazendo isso? Mas você fica assim, que escolha foi essa? É igualzinho, Gabriel, igualzinho. E aí você está no meio do trabalho de parto. Quando você chega num ponto que você fala assim, eu tenho certeza absoluta que nunca mais eu faço isso na minha vida, é o final do parto. Você fala assim, eu sou louca, para que eu escolhi isso? Eu não faço isso mais mesmo. Esquece. Os últimos quilômetros me lembra, e aí em São Paulo me lembrou muito isso agora. Quando eu tô naquele desespero, tipo, eu vou morrer, é que a criança está nascendo. Que a gente chama lá, tem as fases do trabalho de parto. Quando a leoa se recolhe, ninguém chega perto, que senão ela ataca. É quando está nascendo o bebê, aquela hora que você fala, não dá mais, eu vou morrer, é o final da prova. Então, às vezes eu lembro assim, se você está assim, é porque está acabando, Uhum. vai acabar, continua, é o tempo todo que eu estou conversando ali comigo, Verdade. assim, sabe? E na prova do Rio aconteceu uma coisa, e quando acaba, que o neném nasce, eu falo assim, nossa, que maravilhosa que foi essa escolha, sabe? Que coisa maravilhosa, que experiência incrível. E no triatlo, o que que a gente faz? A gente se inscreve na próxima etapa, né? Mas no Rio aconteceu uma coisa muito legal, porque quando tinha 18 quilômetros, assim, mais ou menos, eu comecei a conversar com Deus. Eu falei assim, Deus, não me apaga, pelo amor de Deus, por favor, eu só quero terminar. Eu lutei muito para estar aqui até o quilômetro 18, né? Assim, tipo, eu fiz muita força, eu vivi muitas histórias aqui nessa prova. Eu quero muito terminar, eu mereço terminar, só que eu não estou conseguindo. Me dá um sinal de que eu vou conseguir. Eu pensando, olha isso, me dá um sinal de que eu vou conseguir. E aí tinha uma barraca da Red Bull, Uhum. de um lado e do outro, estava com um som muito alto. Até me incomodava um pouco na hora que eu passava, porque eu estava tão assim concentrada, mas foi tão maravilhoso que na última 18, assim que eu falei assim, me dá um sinal de que eu vou conseguir, quando eu passei pela barraca, aquela música alta estava tocando a principal música do parto do Rafael, que falava, como é que é? Ai, meu Deus. Que vem de dentro, vem chegando para mim, sabe? Então, assim, é, é, tu vem, aí começou o tom, tu vens, eu Pois. já escuto os seus. Cara, aquilo, eu falei assim, obrigada, porque se eu Olha aguentei isso. o parto do Rafa, eu vou terminar essa prova. Olha, chega a me arrepiar inteira. Nossa, eu Então, assim, arrepio aqui. e aí eu terminei, eu falei assim, gente, cara, Deus existe, sabe? E não tem como separar as experiências da maternidade do esporte. Uhum. E eu acho que assim, a maternidade me torna uma atleta melhor, sabe? Por todas as. Falo, se você não quer ter grandes emoções, nem tenha filho, porque a gente tem grandes emoções, a gente tem grandes preocupações, a gente está feliz, daqui a pouco a gente está preocupada. Então, assim, a maternidade me torna uma atleta melhor, porque a gente vive isso no esporte. E eu tenho certeza absoluta que o esporte me torna uma mãe melhor, principalmente por me tornar uma pessoa mais feliz, que é alguma coisa que eu gosto, Legal. e me torna uma mãe melhor, uma pessoa. Os filhos querem mães felizes. Sim. Ninguém quer mãe triste, sem objetivo, chateada, sabe? Você lembra aquele dia que eu te falei que foi difícil treinar no Rio, quando eu Uhum. voltei? Eu conversei com o meu mais velho quando eu voltei. Falei, filho, mamãe quase que não foi. Quando eu fechei a porta, me deu um negócio no coração. Ele falou assim: não acredito, mãe. A gente estava tão bem. Como que você ia perder seu treino? Olha só, é Que muito legal. legal. A gente vive isso aqui diariamente, a nossa realidade, a nossa rotina. E você fez a comparação, né, com a maternidade, só para falar para a galera que ela me falou aqui no offline que ela queria ter o quarto filho ainda. Então ela passou por tudo isso, falou, por que que eu fiz isso? Ela queria ter o quarto filho. Aí, Eu queria ter o quarto filho, meu marido falou assim, ó, você tá doido, não dá não, e realmente é difícil. E os meus amigos do triatlon, eles brincam que eles falam que eles salvaram meu marido, que eles botaram o triatlo na minha vida, assim, tipo, pra se parar de ter não, filho. pô, eu tive o terceiro com 32, até hoje eu tenho tempo, né, se eu quiser ter mais um. Então, assim, Ah, cabe mais foi... uns três aí, tranquilo. E aí eles falaram assim, ó, salvamos o Luiz, hein? Salvamos, botamos o triatlo na vida, esquece. Minha mãe fala, essa menina é doida. Essa menina nunca foi normal. Nunca foi normal.
Lu, qual que é o teu sonho hoje? Olha, eu me sinto até, não é mal, assim, me sinto até meio assim de falar qual é teu sonho hoje, porque eu já realizei tanta coisa na minha vida, assim, eu olho para minha vida, eu sinto tanta gratidão pela minha família, pelos meus filhos, pela minha profissão, pelo meu trabalho, pelo triatlo, por onde eu cheguei, pelos meus pais, pelos meus irmãos, pelos meus amigos. Eu me sinto tão privilegiada que às vezes eu me sinto até como se fosse, como é que é a palavra? Mal Esqueci. agradecido, assim, de... É de estar pensando num sonho, sabe? Uhum. Eu acho que o sonho está realizado. E quando eu Tá rezo, eu vivendo o peço, sonho, né? quando eu rezo, eu peço a Deus assim que tudo continue como está, sabe? Que as coisas continuem como estão, que está tudo maravilhoso. Mas, Mas se você ainda assim falar, não, Malu, mas me dá aí um sonho, assim, me dá alguma coisa que você gostaria. Em primeiro lugar, é a realização dos meus filhos, que eles consigam realizar os sonhos dele. Olha só, Lu, qual é o seu sonho? Aí a pessoa fala do eu sonho sou... dos filhos. Não tem jeito, cara, não tem jeito. Então, assim, eu vejo muito eles falando, eles querem ser atletas e tal. Eles são muito focados no futebol. A gente sabe que futebol é muito difícil, apesar deles terem muito talento, assim, é muito bonitinho. De vez em quando bota aí um golzinho outro. E a gente sabe que é muito difícil, mas eles conseguem muita coisa via futebol. Até, de repente, não sei, fazer uma universidade fora, Uhum. e conseguir. Então, assim, eu quero que eles sejam felizes dentro do que eles escolheram. Outro dia, ele falou assim: que se eu não conseguir ser jogador de futebol, eu vou fazer biologia marinha. Falei, maravilhoso, maravilhoso. Vá, sabe? Então, assim, eu quero muito ver os meus filhos felizes. Isso, para mim, vai ser uma realização de sonho. Acho que é a realização do sonho de todas as mães. Uhum. Mas, Lu, você está falando de você, beleza, tá. É, Vamos lá, vamos voltar. Então, a corrida, vai. É melhorar a corrida, vai. Pode ser o sonho, então. boa. Pronto. Eu acho Te que, livrei assim, dessa. boa. Eu acho que talvez seja um sonho Uhum. vencer. É, um sonho, não sei se a palavra sonho é muito forte, mas vencer uma etapa do triatlon de média distância Uhum. seria uma coisa assim, tipo, eu consegui, sabe? Uhum. A gente veio crescendo e eu consegui. Mas eu também eu gostaria de ver essa corrida aí fluir melhor, sabe? Algo assim que, tipo, eu entro num modo automático, que se me deixar ali 3.000, 4.000, eu vou assim, eu penso na vida. E eu vejo as pessoas fazendo isso com corrida eu só olho o tempo. Eu só olho o tempo e o meu esforço. Mas eu tô vendo evolução e eu Uhum. vou continuar batalhando por ela. E a gente ainda vai conversar sobre essa corrida no futuro. Dicas de corrida com o Luiz Paz, vai ser o vídeo do Mundo Triângulo que vem. Ah, Vamos lá. sabe o que o Ezequiel uma vez falou para mim? É. Falou assim, que uma vez que ainda vão falar assim, lembra aquela menina, aquela que nadava bem, lembra? Então, ela que correu ela que fez esse tempo aí na corrida. Vamos ver, assim, tô lutando por isso. Duas coisas que a gente falou. Foram 12 anos sem fazer, né? Uhum. Então, é como se fosse um esporte novo. Então, eu ainda tenho muita margem de evolução. O próprio Armando falou isso para mim uma vez. Lúcia, se você já estivesse fazendo sua vida toda, seria um platô, não sei, você teria pouca margem ali. Não é. Você está crescendo, você está evoluindo, até porque é só eu olhar o que foi ano passado, o que foi ano retrasado, e a gente tem que olhar em blocos mesmo. E uma vez me falaram também que algumas pessoas, uma pessoa me falou que as pessoas que ele conhece que estavam melhores ali na categoria de 40, 44, 45, 49, vários delas tiveram uma história de interrupção durante a vida por algum motivo. Uhum. Então, elas voltaram mais fortes durante essa fase. Quem não parou em momento nenhum, parou, às vezes chega nessa fase muito Uhum. lesionado, muita estafa. Então, É. assim, é um dos fatores também que a gente poderia se agarrar e acreditar que ainda tem bastante margem de evolução. Ah, vai. Estava conversando com o Belarmino lá em São Paulo. A gente se Belarmino conheceu, corre. Se Belarmino corre, nada do a corre. gente, Acabou. a gente estava conversando, a gente se conheceu em São Paulo, em Maceió, que a gente nadou junto, né? E a gente se conheceu lá e a gente se falou um pouco e agora em São Paulo a gente falou de novo. Ele falou: "Você vai crescer muito ainda. Confia". Aí eu olho para ele, 45, 49.
cara pô, Zé é o monstro. Zé é o é monstro. um monstro. Adoro Ele ele. é, ele é surreal. Não, e é generoso, né? Ele Não, Zé. conversa, ele dá dica, é um querido. Então, eu tô acreditando. Isso é uma diferencial também meu da E Luísa tem três atleta lá filhos também, o atrás. Zé. Três filhos também, ó. Ó, Três aí, ó. meninos. Então, ó a coincidência aí. Tem uma coisa legal também, que é, no passado, eu tinha uma coisa, a gente falou da maturidade, né, do Uhum. atleta mais velho. Eu não acreditava muito no meu potencial. Eu não enxergava aquela nadadora que as pessoas enxergavam. É muito, muito estranho de falar isso, mas é real, assim. Eu não via aquele potencial que as pessoas viam. Hoje, eu acredito mais em mim, mesmo com mais idade, com filho, com trabalho, lá, 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 acredito mais em mim hoje do que no passado. Então, eu acredito que eu posso evoluir. Então, eu vou evoluir, porque eu Uhum. acredito nisso. Não é algo que eu falo assim, não dá mais. Então, assim, eu acredito nessa evolução. Não sei se as pessoas falaram tanto que definitivamente entrou na minha cabeça. Importante que E entrou. eu acredito também porque eu estou vendo. E assim, até aproveitar a oportunidade, Gabriel, para agradecer o carinho que eu recebo das pessoas. Cara, isso não tem preço, isso não tem lugar no pódio, isso não tem preço, assim. Nossa, Lu, que legal, pô, você com três filhos e fazendo. Eu recebo relatos assim que eu não gosto assim, se recebe coisas no direct, a pessoa te escreve, você vai ficar expondo, eu não tenho esse Uhum. perfil, nunca vou fazer isso. Mas eu recebo relatos de pessoas que, cara, olha só, que eu tenho até vergonha de falar, que fala que se inspiram em mim, que saiu de casa, que começou a enxergar mais para ela, que não estava feliz, que resolveu começar a treinar. Tem uma amiga aqui de Niterói que fala bastante, perdeu vinte e Foi. seis quilos, porque Que começou a legal. treinar, porque viu que, 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 que dá, e tem homens também, tá? Que fala que assim, às vezes eu Sim. acordo preguiçoso. Outro dia me falaram isso, aí eu lembro que você tem três filhos, você já treinou, você já voltou, eu tenho que ir, levanto e vou. Pô, isso é muito Isso é legal, muito isso é massa. muito legal, porque a gente faz diferença na vida das pessoas. E qual é o legado que a gente quer deixar? Qual é a história que a gente quer deixar? Uhum. E isso é uma coisa que o esporte não pode perder. Às vezes eu acho que Sim. perde, tá um pouquinho estranho, assim, às vezes, eu acho. As pessoas têm que entender que o esporte é saúde, é muito mais. É você estar inspirando o outro, é você estar levando outra pessoa, é você parabenizar o outro que foi melhor do que você, de alguma forma, sabe? É você torcer pelo outro. Sim. Competição começa quando tem a buzina e termina na linha de chegada, acabou ali. É libertador quando a gente está. As provas do Ironman, que foram as provas que eu fiz esse ano, né? Uhum. Uma vibe maravilhosa. Então, assim, é isso. Qual é o legado que a gente está deixando com o esporte? Por que que as pessoas também pensam exclusivamente na colocação, no resultado? Será que é só isso? O que você está mudando na vida da outra pessoa? Qual a mensagem que você está passando para os seus filhos? Qual a mensagem para as pessoas que você está passando ao seu redor? Você está inspirando pessoas e você nem sabe, porque algumas pessoas te mandam mensagem, mas a maioria não manda. Então É. é legal a gente falar e mostrar a rotina, porque quando eu recebo uma mensagem dessa, isso me dá Vale uma demais. alegria, assim, meu Deus, olha que legal, mudou, mudou a vida daquela pessoa. Teve um vídeo da minha largada em Florianópolis que me deu foi de Floripa, que eles não estavam, me deu um desespero que eu comecei a chorar, que eu fiquei, né? Porque eu sinto tanta falta, comecei a chorar, eu sinto tanta falta deles, eu comecei assim a ficar nervosa e meu marido estava filmando, e depois eu peguei aquele vídeo que dá uma fragilidade ali, as mães vão entender. É um sentimento de culpa de você ter saído, mas ao mesmo tempo você tem que entender que, cara, é bobeira, é você também, seus filhos. Uhum. Só que é um mix de sentimentos, e aí depois eu vendo aquele vídeo, eu falei assim, gente, tadinha, aquela pessoa ali daquele vídeo, eu fiquei com peninha de mim. E eu fiquei pensando, posta ou não posta esse vídeo? Posta ou não posta? Eu falei, cara, eu vou postar. Porque é o que a gente vive, é a vida real. É o que você E falou que aí a eu Globo não mostra, né? Tem que mostrar isso aí mesmo. Não é só o isso, pódio, né? Não é só o champanhe no pódio. não, Exatamente. Para chegar ali tem muita muito, dificuldade. muito.
E aí eu recebi tanta mensagem de mãe, falou assim, nossa, Lu, eu vivo a mesma coisa, o mesmo sentimento, eu me sinto culpada, eu me sinto feliz, eu me sinto aquilo. E estamos juntos, vamos juntos, sabe? Vamos trazer mais mulheres para o Sim, esporte e mais mães também, por que não? com certeza. Mais e mais, vamos estimular, vamos falar do triatlon feminino, vamos falar da maternidade, vamos falar de conciliar. Nem tudo são flores, nem tudo é lindo. Às vezes a gente tem que deixar a criança mesmo. E a gente não é mãe pior por isso, sabe? Né? Ninguém precisa falar que você é, o que você não é. A gente sabe a mãe que a gente é. Só que é possível, é possível. Lu, muito, muito, muito obrigado pelo Falo papo. muito, né? Não, Eu mas falo não, é muito. legal disso, de trazer essa outra realidade. Eu tenho uma pessoa muito próxima de mim, a Ana Augusta, que está em Kona agora, e Ah, eu vejo ela postando os stories, ela agora maravilhosa. para fazer a mala para ir para Kona, e ela falou, "Pô, tem que deixar meus bichinhos aqui." E eu vejo como é, e agora você falando também, minha mãe é uma pessoa muito, era, sempre foi coruja também, então eu me identifico muito nessas Ah, você histórias. tem que fazer mala. Quando eu faço mala para viajar, é mala para viajar e mala para quem vai ficar, né? Ah, Porque assim, eu tenho que fazer mala para as crianças, para casa da minha mãe. E, gente, é muita função. Tem que querer muito. o triatlo é a mala do triatlo é a parte mais fácil, né? Nossa, você não faz ideia. Se tiver remédio, então tem que anotar o remédio, isso aqui, isso aqui lá, o dever de casa, a prova. Sempre tem uma competição que cai na semana de prova das crianças. Meu Deus do céu, que coisa impressionante. A gente estuda antes, faz resumo, eu levo minha mãe, ó, só tem que passar esse assunto aqui para a prova, que eles já estão bem, eles tiram notas ótimas, graças a Deus. Mas realmente é uma estrutura muito grande. E eu te agradeço, Gabriel, para assim, me convidar a falar sobre isso, porque talvez eu explore pouco isso, até por uma questão de privacidade, né, da família e por uma questão de correria também, De eventualmente eu tempo, boto né? alguma coisa, mas é legal passar essa realidade para mostrar para as pessoas que vocês não estão sozinhas, sabe? Dá para fazer, dá para a Uhum. gente evoluir. Que você tá? Quais são os 5 minutos que você está perdendo pensando, né? Em vez de estar executando, vamos organizar. Não precisa ficar almejando, super performance. Claro, eu fui atleta na minha infância, eu trago isso. Então, não é uma coisa que surgiu do nada. Mas, poxa, praticar o esporte como um estilo de vida, como ferramenta de educação, como eu falei. Então, assim, dá. É claro, é uma quebra de paradigma, quebra de um monte de coisa. Mas é por isso que é importante a gente estar aqui falando e tocando sobre esse assunto. Não, foi legal demais também aprender a ouvir esse outro lado e eu concordo muito com você. Tem mais mulheres no esporte, mais mães no esporte. Acho que muitas mulheres vão se identificar com essa história de não vou fazer porque eu não posso. Sou mãe, é isso aqui. Você falou uma frase que me pegou no começo, falou, meu marido me ajuda. Aí depois você falou, não, ele faz a parte dele. Claro, E também que é. eu acho que é outra coisa que é o que a gente, como os homens também tem que fazer, não é ajuda. Você é Não, parte disso, você tem suas obrigações, você exato. tem que estar envolvido também. É isso. Então, eu acho isso muito legal. E para ter mais, eu acho que quando eu vejo, eu estava com a Ana lá em Kona ano passado, chorei que nem criança, quando ela chegou, campeã mundial. Pô, você fala, cara, olha o tanto que Maravilhosa. tem que fazer, que não sei o quê. Conheci, aí fui agora lá em Petrolina com ela, vi a rotina dela, vi do marido dela também, que é médico, tá para cima e para baixo, mas um que faz, outro que não faz. Fala, cara, é muito legal. Eu conheci a Ana 70,3 de Floripa. E ela me passou na corrida, sei lá em qual quilômetro que ela me passou. E quando eu vi que a Ana estava me passando, eu fiquei toda feliz. Eu olho só como é que são as coisas. Eu falei assim, ai, Ana, ela tá me passando, ela era minha adversária, mas tá tudo bem, era a Ana, entendeu? Aí ela me passou, aí eu gritei para ela, Ana, vai, eu também tenho dois. Gente, vai, Ana, vai, eu torço muito por você, eu também tenho. Só que ela tava competindo comigo, olha que engraçado. Ela foi segunda, fiquei em sexto no geral lá em Floripa, né? E eu falei assim, eu também tenho 3 filhos, tipo, me identifico com você. E aí, no final da prova, que eu fui falar com ela e tal, ela falou assim, foi você que falou que eu também tenho 3 filhos. Eu falei, olha isso, a pessoa no meio da prova tá mais focada nos filhos, Muito legal, ela é maravilhosa, né, gente? Maravilhoso. Pois É. então, vamos ano que vem. Eu vou falar para ela para te levar para Mãe Malvada, para você levar as crianças também, que você Ah, vai nossa, vou adorar. super feliz, Em vamos sim. agosto, né, férias também das crianças, dá para.
Dá Então, para. vamos programar isso. Domingo agora eu tenho uma competição, vou fazer um triatlo olímpico Hum. e no próprio domingo à noite a gente vai para o aeroporto com as crianças para viajar de férias com eles. Então, no sábado eu vou ter um dia de descanso que o Ezequiel me deu, que eu tenho que fazer mala, porque depois da competição Já tem a gente que. volta para casa para poder ir para o aeroporto. É isso. Não é fácil, Não, mas é muito mas é bom. legal demais. É muito bom, muito bom, muito. Não mudaria uma vírgula na minha história, assim. Por isso que eu tenho muita gratidão, gratidão, agradecer, agradecer o tempo todo e pedir que, assim, que as coisas apenas continuem como estão, assim. E que a gente, Show. claro, possa, se puder, se isso for fazer diferença na vida de alguém, contar essa história, se for inspirar alguém, nossa, aí me deixa mais feliz ainda, porque você está deixando. é, é isso que a gente falou. O que você deixar, né? Qual o legado? Que diferença você está fazendo na vida de alguém? Será que a gente pode fazer diferença na vida de alguém? Pô, se puder fazer, é muito bom. O sentimento é muito bom. É uma energia muito boa, sabe? E demais. É, se deixar, a gente fica aqui 3 horas falando hoje. 3 horas. Tem que ter Mas o MTCast 1, parte 1, MTCast parte 2. capítulo Não, 2. o 2 vai ser sobre corrida, especificamente. O Ezek Tá bom. contando o milagre. Lu, brigadão. Galera, esse foi o MTCast com Luísa Paz. Fique ligado, semana que vem tem mais. Valeu! Obrigada, gente. Tchau. Valeu, Gabriel.